Eu não falo sobre religião aqui no meu perfil, mas não tem como não falar de espiritualidade, uma vez que eu acredito que nós somos, em essência, todos espíritos e somos um. Mas um dia desses eu fui convidada para falar sobre a oração do Pai Nosso. E algumas pessoas me perguntaram se podiam assistir ao vivo no lugar que eu estava, e infelizmente não dava, mas aí me veio a ideia de compartilhar com vocês as reflexões que eu trouxe. E eu vou começar por partes, mas eu quero que você já me fale se isso faz sentido para você, para que eu continue gravando outros vídeos, para a gente pensar juntas, para além da religião, pensar juntas essa oração que nos religa ao Criador. Então eu vou começar falando um pouquinho hoje, e me diz aqui se faz sentido para você, diz eu quero, comenta aqui, para eu saber que isso faz sentido e para eu compartilhar outros pensamentos sobre isso, para refletirmos juntos, ok? A oração do Pai Nosso, muitas vezes, muitos de nós cristãos utilizamos ela no nosso dia a dia, mas o ponto que eu queria trazer para você é o quanto, não só essa oração, mas as orações que você faz são orações ditas da boca para fora, mas não experimentadas ou não vivenciadas. É sobre isso. E o Pai Nosso, a primeira reflexão que eu queria trazer é, quando você diz Pai Nosso, será que você verdadeiramente está acreditando que Ele é nosso? Ou Ele está acreditando que Ele é só seu, das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, das pessoas que são boas, das pessoas que são legais? Porque quando Ele diz Pai Nosso, Ele diz que todos, sem exceção, somos filhos do mesmo Pai. E quantas vezes a gente recrimina, julga, critica, aponta o dedo para o outro como se eu fosse melhor, eu fosse filha dele, eu fosse a queridinha dele, mas o outro não, porque o outro não está fazendo o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é verdadeiro. Então, será que a gente tem verdadeiramente moral, bem entre aspas, para dizer Pai Nosso? Ou deveria ser Pai meu? Ou Pai só das pessoas que eu amo? Porque de nada serve, no meu ponto de vista, eu pedir para esse Pai que é nosso, fazer essa oração ao começar o meu dia e depois passar o dia destratando as pessoas, brigando por conta de assuntos que não fazem sentido para mim, ou brigando com o meu irmão porque ele não pensa como eu, porque ele não gosta do mesmo candidato que eu, porque ele não torce para o mesmo time que eu, porque ele não pensa como eu. Então, será que você está vivenciando o Pai Nosso? Ou o Pai dos nossos queridos? Meu e de quem eu gosto. Depois ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. O que é o céu para você? Será que é um lugar que você vai só depois que você morrer? Será que é um lugar físico? Ou se é um estado da sua mente? É um estado de paz, de alegria, de plenitude, de amor, de harmonia, que está em você agora. Não está lá fora. Está dentro de você. O próprio Cristo diz, o reino dos céus está dentro de você. E quando ele diz isso, ele não está sendo figurado, ele está dizendo, está aí, porque está em mim, está em você, está em todos nós, que nos vemos como irmãos. Então a primeira reflexão do Pai Nosso é essa. É Pai Nosso ou é Pai seu? Você escolhe verdadeiramente todos os dias estar nesse estado de céu, nesse estado mental de céu, onde o que acontece externamente não tem o poder de te tirar daí? É fácil isso? Claro que não. Mas eu penso que é um treino de presença, treino de consciência, treino de lembrança que eu e você somos parte dessa fonte, extensão desse Criador que tudo é e que tudo há. Então, que tal nós começarmos a partir de agora a treinar esse estado de lembrar que somos todos filhos desse mesmo Pai, que às vezes um de nós ou outro de nós faz coisas que no nosso ponto de vista não condiz com o Filho de Deus, mas porque essa pessoa está com medo, não se sente amado o suficiente, não se sente visto e validado o suficiente, mas não deixa de ser filho dele por causa disso. E bora para esse treino de viver nesse estado de céu, apesar do que parece nos acontecer, é estar nesse estado verdadeiro de comunhão com a divindade que existe em mim e existe em você. E de novo, se você quer que eu continue falando sobre esse assunto, se isso faz sentido para você, essa reflexão, comenta aqui, para que eu continue falando sobre as outras partes dessa oração tão linda, que se verdadeiramente for experimentada, viveremos todos no céu, aqui e agora.
Beijo gigante do meu coração pro seu.